Os discos do Guns N' Roses são muito diferentes um do outro. Por que será que isso acontece? Isso eu vou te contar agora. Meu nome é Rodrigo Clark e vamos falar de rock and roll. Você que é fã de Guns N' Roses, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, um grande nome do final dos anos 80, você já deve ter ficado intrigado pensando assim, por que será que cada disco do Guns N' Roses tem uma pegada diferente, um repertório diferente, parece bandas diferentes. E realmente eu já pensei sobre isso e já pesquisei sobre isso e eu vou te falar por que isso acontece. Então, se você é fã do bom rock and roll, já se inscreve aqui no canal se você ainda não fez sua inscrição, porque aqui é o seu lugar. O primeiro disco do Guns N' Roses é esse aqui, ó, Appetite for Destruction, foi lançado em 1987 e ele tem essa capa aqui marcante, que é uma pintura que os caras compraram, acharam maneiro. O nome da pintura é Appetite for Destruction, do Robert não sei o que, William, tá aqui na capa, é uma pintura de 1978. E essa capa foi muito polêmica na época, porque tem uma imagem muito agressiva, né? Essa imagem aqui de um robô atacando uma mulher e depois esse monstro, sei lá o que, atacando esse robô. O nome da pintura mesmo é Appetite for Destruction e eles resolveram adotar essa pintura como a capa do disco deles e inclusive o nome da pintura como o nome do álbum, Appetite for Destruction. O que acontece, e como eu falei, essa capa acabou sendo muito polêmica na época e eles tiveram que mudar, porque várias lojas, né, de álbum, aquele bolachão ainda, lá no final dos anos 80, não quiseram expor essa capa tão agressiva, né, nas prateleiras das lojas de discos. Então eles tiveram que fazer uma segunda capa, que é esse aqui. Eu tenho os dois, eu sou muito fanático. Então tem essa segunda capa aqui, que é uma outra versão para venda do Appetite for Destruction, vendido nos Estados Unidos. Tá, esse primeiro álbum marca a inauguração do Guns N' Roses, né, no cenário do rock, e eles selecionaram um repertório com tantas músicas. Outras músicas que foram lançadas depois já existiam. Quem ouviu o Box lá, que foi lançado em comemoração a 30 anos do lançamento do Appetite for Destruction, viu que tinha gravações prévias, né, de 86, de músicas que foram lançadas depois, tipo Back Off Beach, que está no Use Your Illusion 1. Mas quando eles foram escolher as músicas para fechar esse álbum, Appetite for Destruction, em 1987, eles selecionaram 12 e deixaram algumas de fora. Algumas eles nem chegaram a gravar, como por exemplo Don't Cry, que já existia. Outra música que já existia também era November Rain, só que o Axl sabia que aquilo era uma pérola e ele falou, eu preciso dar uma lapidada nisso aqui, não vou lançar nesse álbum aqui. Além disso, eles já tinham uma balada que era Sweet Child O' Mine, já tinham essa balada no álbum, eles consideravam, ó, já tá suficiente, não precisa de mais de uma, não vamos encher o álbum de baladas. Por isso esse álbum só tem Sweet Child O' Mine, que aliás não ia nem entrar nesse álbum, eles não queriam, os Slash não queriam botar essa música, outros membros também não eram muito favoráveis, só que o Axl bateu o pé e falou, não, essa música aqui tem que entrar porque eu quero e pronto. E então foi uma exigência do Axl manter Sweet Child O' Mine. O Slash nem queria botar essa música, cara. Impressionante, né? Foi o maior sucesso desse álbum. Talvez o maior sucesso do Guns N' Roses. E mais uma música que também já existia, pelo menos um esboço naquela época, é a You Could Be Mine. Tanto que no encarte do álbum, seja na versão LP ou CD, você consegue ver aqui no comecinho uma transcrição da letra. Tem um pedaço da letra aqui, cara. With your beat slap rapping in your cocaine tongue, you get nothing done. Né? É um pedaço da letra de You Could Be Mine, que foi lançada em 91 no Use Your Illusion 2. Tá, mas por que então que cada álbum é de um jeito? Bom, o primeiro álbum era o álbum de estreia e eles lançaram a sonoridade que eles faziam no palco, naquele formato, né? 2 guitarras, baixo, bateria e o Axl no vocal. E o som do Appetite for Destruction era o som do Guns N' Roses de rua, aquele Guns N' Roses que tocava na Sunset Street, no Troubadour, tocava no Rainbow. Acontece que o Axl tinha um projeto de fazer uma obra, deixar uma obra, assim como ele via bandas que ele admirava, como Queen, por exemplo, fazendo aquelas ópera rock, né? Então ele tinha um projeto assim bem megalomaníaco, por isso que o Use Your Illusion é um álbum conceitual, com músicas mais longas. O Axl já declarou que a inspiração vinha de bandas como o próprio Queen, já citado, os Beatles. Ele queria fazer um álbum que fosse durar para sempre, uma coisa que
ficasse marcado na história do rock. Antes do álbum Use Your Illusion ser lançado, eles tinham que fazer um material, tinham que liberar um material, já tinha um público já cativo e tal. Ele falou assim, vamos fazer um negócio para sossegar o público. E eles fizeram esse álbum aqui, ó, que é um EP chamado Live Like a Suicide, que tem 4 músicas. São 2 covers, né, que é o Nice Boys, que é de uma banda australiana chamada Rose Tattoo, e Mama Kin, do Aerosmith. E aí as outras 2 músicas são do próprio Guns N' Roses, que é Move to the City e Reckless Life. Eles lançaram esse álbum com 4 músicas e alguém teve a genial ideia de falar assim, vamos botar mais uma faixa aqui na edição, né? Vamos botar uma faixa de aplausos e tal para parecer que é um disco ao vivo. Só que na verdade, eu não sei se você sabe disso, mas esse álbum não é ao vivo, apesar de se chamar Live Like a Suicide, não é um álbum live, não é um álbum ao vivo. Ele é um álbum gravado em estúdio. Então esse álbum aqui, Live Like a Suicide, é de 1986. E em 87 eles lançaram Appetite for Destruction. E a sonoridade é até bem parecida desses 2 álbuns. Só que aí em 88 eles tinham que lançar mais alguma coisa e resolveram lançar esse álbum aqui, que é o GNR Lies, que é um álbum quase acústico, né? A primeira música, que é Patience, é uma música acústica, aí depois vem Used to Love Her, que é mais ou menos, né? Tem alguma coisa de guitarra, e assim como You're Crazy. You're Crazy é uma música que já foi lançada no primeiro disco, né? Eles fizeram uma versão diferente daquela música no primeiro disco, no Appetite for Destruction, aliás. Ela era uma música com uma mais acelerada, né? Com um arranjo mais corrido, e aí eles fizeram uma versão mais acústica, né, mais suave dessa música. E aí eles fecham o álbum com uma música chamada One in a Million. Foi uma música que teve bastante controvérsia na época, porque, bom, toca em assuntos polêmicos. Depois, se você tiver curiosidade, você procura essa letra aí, One in a Million. E aí, quando esse álbum foi lançado, eles agregaram o repertório do Live Like a Suicide, por isso tem as 4 faixas de cada um aqui. Então tem 8 faixas no total, de GNR Lies e Live Like a Suicide. Então a gente já tem aqui o Live Like a Suicide e o Appetite for Destruction, que eram até parecidos em termos sonoros, e o GNR Lies, que já fugia um pouco, tinha uma pegada mais acústica, mas era um disco tapa-buraco. E aí eles estavam trabalhando no álbum que era a grande obra, a grande menina dos olhos do Axl Rose, que é o Use Your Illusion. O Slash não era muito afim de colocar teclados e toda aquela parafernália no repertório da banda, do Guns N' Roses. Tem a participação do gaitista, né, daquele Wes Tarkin, é esse cara que tá tocando, acho que esse cara aí mesmo. É o cara que morreu, já morreu, metade dos amigos do Guns N' Roses já morreram de overdose. Que merda. Aliás, se você não viu, assista esse vídeo aqui, que é sobre pessoas que curiosamente não morreram de overdose. Tem umas pessoas que são Highlander no mundo do rock, é muito interessante. Então, em 1991, finalmente ficaram prontos os 2 álbuns, o Use Your Illusion 1 e 2. Tem esses 2 álbuns aqui, que tem essa capa, que é uma pintura, né? Esse aqui é um pedaço de uma pintura, na verdade, né? A pintura original é essa aqui, ó, dá uma olhada. Essa pintura original, eles pegaram esse recorte no cantinho e fizeram essa capa aqui, né? A capa de cores quentes, que é o Use Your Illusion 1, e a capa de cores frias, que é o Use Your Illusion 2. Né? Esse aqui foi um dos álbuns que eu mais ouvi na minha vida. Tem umas músicas com uma pegada mais rock mesmo, né? Mais agitada, como Right Next Door to Hell, Perfect Crime, You Could Be Mine. Tem umas músicas com bastante participação do piano, né? Que o piano é bem presente, como Stranded e a clássica November Rain. Então, um disco bem conceitual, bem do jeito que o Axl queria. O Slash, ele diz que ele não estava muito afim de fazer um álbum dessa maneira. Ele não queria botar teclado, mas ele gostava do jeito que estava no Appetite. Então, assim, era assim que tinha que continuar. Mas ele diz isso na biografia dele, ele falou assim, cara, eu acabei aceitando, né, porque o cheque era gordo, valia a pena, e eu falei assim, foda-se, vou fazer. E acabou, diz ele, né, se vendendo para esse projeto. Mas eu acho que, assim, com essa justificativa, né, de fazer um projeto duradouro, uma obra que ficasse para sempre, eu acho que foi bem sucedida, né, da parte do Axl. Eu acho que o Axl e o Slash, eles se completam, sabe? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então acho que tem que chegar num consenso. Os 2, eles funcionam muito bem juntos. Então, por essa razão, o Use Your Illusion e o Appetite for Destruction são discos bem diferentes.
Depois o Guns N' Roses continuou, e aí eles saíram em turnê para promover esses dois Use Your Illusion, e ficaram um tempão na estrada, rodaram o mundo inteiro. Aí eles terminaram o turnê, voltaram para casa, deitaram no sofá, e aí o empresário bateu na porta e falou assim: ó, galera, seguinte, vocês não vão dormir agora não, porque tem disco para lançar aí, ó, contrato, né? E aí, como é que fica? Eles, porra, mas já lançou 30 marcas, lançaram porque quiseram, pô, que história é essa de lançar tudo de uma vez? E aí, como é que fica? Tem que lançar mais música, tem um contrato, a gente tem que vender disco. E eles falaram, porra, vamos, o que a gente vai fazer? Lançaram esse álbum aqui, que é uma bomba para muita gente não gosta. Eu realmente acho que esse disco aqui é um pouco uma forçação de barra, né? Porque é aquele negócio. Eles pegaram uma parada lá que já estava pronta, era uma requentada, e lançaram o The Spaghetti Incident. Depois eu conto a história dessa capa aqui, tá? Essa capa aqui, ela tem um propósito que é uma história curiosa, né? É tipo uma inside joke, né? Uma piada interna da banda. Mas aí eu conto isso daí. Não, se você quiser, eu conte, comenta aí. Fala assim, conta a história aí do Spaghetti Incident, que aí depois eu faço um vídeo só sobre a história dessa capa aqui, talvez das outras capas também. Então eles fizeram esse álbum aqui só, basicamente de cover de músicas de punk rock, menos a primeira, né, que é Since I Don't Have You, que é uma baladinha lá mais antiga, mas a maioria do álbum é feito de cover de bandas como Misfits, por exemplo, que é uma música que eles tocam ainda ao vivo, mas é um disco preguiçoso, né? Então por isso que muita gente não gosta, é um disco preguiçoso. Eles falam assim, vamos pegar umas músicas que a gente já gosta, já curte, é mais fácil do que compor, a gente pegar uma coisa que já está pronta e fazer a nossa versão. E os Guns N' Roses são bons nisso, né, de fazer versão. Eles fizeram versões de outras bandas, né? Eles já tocavam, por exemplo, Whole Lotta Rosie, do AC/DC, não chegaram a gravar. Tocaram Mama Kin, do Aerosmith, naquele disco Live Like a Suicide, que eu já comentei. E nos próprios Use Your Illusion tem regravação de Live and Let Die, do Paul McCartney, e Knock on Heaven's Door, do Bob Dylan. Então a história desse disco aqui é justamente isso. É um disco feito para cumprir contrato. Eles tinham que lançar um disco, eles lançaram esse disco aqui porque eles estavam depois de uma turnê extenuante, não tinham produzido nada, tinham só trabalhado tocando, ganharam dinheiro com certeza com isso. E aí falaram assim, pô, tem que cumprir esse contrato, lançar um disco, vamos lançar um disco de cover. É isso. Aí o Guns N' Roses passou por maus bocados, o Axl foi ficando cada vez mais maluco, ele tinha até uma mulher que acompanhava ele, que era tipo uma vidente, a cartomante, sei lá o que. O Axl entrou numa viagem. E não era só isso, né? Ele se desentendia bastante, ele tava se sentindo muito dono da banda, atrasava pra caralho pros ensaios, ninguém começou a ficar puto. E aí, várias dissidências dentro da banda, né? O primeiro a pular fora foi o Izzy Stradlin, muito antes, né? Foi durante, na verdade, a turnê do Use Your Illusion, ele chegou a gravar os discos e depois saiu. Da formação original, o Steven Adler foi chutado da banda porque era viciado. Caraca, isso é muita viagem. O cara saiu, foi expulso do Guns N' Roses porque usava muita droga. Isso daí parece piada, né? É um paradoxo. Mas enfim, essas são histórias que eu conto depois num outro vídeo. Se você quiser saber, lógico, mais uma vez, te digo para fazer aí o comentário. Fala assim, Rodrigo, conta aí essas histórias, conta a história por que o Steven Adler saiu, por exemplo, e aí eu conto esses casos tudo para você. Bom, o Guns N' Roses estava passando por maus bocados, ficou um tempão assim, sumidão, né? O Axl já estava planejando o lançamento de um álbum novo, e ele já tinha um nome, ele falou assim, eu quero fazer um álbum chamado Chinese Democracy. Teve um episódio também bizarro, que foi a da música Sympathy for the Devil, que é um cover do Rolling Stones, que eles lançaram naquele filme Entrevista com o Vampiro de 94. O Guns N' Roses estava para lançar um disco novo e nada de sair. E ele prometia, a gravadora gastou muito dinheiro com o Guns N' Roses, sabe? Chegou a mandar, cara, vários CDs assim pro Axl Rose. Aqui, ó, tem vários CDs de vários produtores diferentes, escuta isso aqui. Aí o Axl jogava lá no chão, passava por cima dos CDs com a Ferrari e falava, foda-se, não quero saber de nada disso e tal. O cara é muito, né, porra, temperamental pra caralho. Acabou que o disco não saía. Aí o Guns N' Roses, pra mim, já tinha acabado há muito tempo, quando em 2012
2000, final de 2000, assim, meados de 2000, fiquei sabendo que o Guns N' Roses ia tocar em janeiro de 2001 no Brasil, no Rock in Rio, porque naquela época o Rock in Rio era em janeiro ainda, mas era outra formação completamente diferente. Tinha o Axl Rose e tinha o Dizzy Reed, que foi o tecladista já a partir dos discos Use Your Illusion, mas ele não é da formação original. Então tinha lá Axl Rose e Dizzy Reed, e o resto eram vários paquitos novos que não tinham nada a ver com o Guns N' Roses original. Tinha o Buckethead, tinha aquele cara do Nine Inch Nails, Rob Fink, tinha um baterista que era o Brain, não é o Frank, né, não é o cara de agora. Então era uma galera que... E esse Paul Tobias também tava, né? Paul Tobias, que é um merda na guitarra, tava lá só porque era amigo do Axl Rose. Eram 3 guitarristas. O guitarrista bom mesmo era o Buckethead, o cara era sinistro. Esse daí é ninja da guitarra. Aí tocaram várias músicas. Nesse Rock in Rio, já em 2001, janeiro de 2001, já tinham tocado várias músicas do que viria a ser o Chinese Democracy, mas estavam prometendo, vai sair em breve. Não saiu porra nenhuma, né? Só saiu em 2008. Pra acalmar a galera nesse meio tempo, eles lançaram esse álbum aqui, ó, que é um álbum duplo ao vivo. Aí, muito tempo depois, em 2008, finalmente saiu essa bagaça aqui, né? O Chinese Democracy. E esse é mais um disco que não tem nada a ver com o repertório do Guns N' Roses de até então. Então, eu já falei, tem um disco que é o Appetite for Destruction, que é um estilo. Aí depois eles lançaram o Use Your Illusion, outro estilo nada a ver. E aí depois, em 2008, esse Chinese Democracy, que é um outro estilo que também não tem nada a ver. Então, tipo, o Guns N' Roses foi mudando, né, completamente a cada disco. Quando eles lançaram o Chinese Democracy, o que rolou quando eles estavam compondo, né? Eu falei que eles tocaram em 2001 essas músicas. Realmente, eles tocaram em 2001, então várias músicas já existiam. O que estava rolando, assim, naquela época, 2000, 2001, o que estava pegando lá no rock? Era o tal do nu metal, né, com bandas como Korn, Papa Roach, que era uma banda que o Axl gostava, tanto que uma das condições dele vir tocar no Rock in Rio foi trazer o Papa Roach, que era uma banda que ele gostava e que era de amigos dele. Ele falou assim, quero que essa banda toque aqui também. Se essa banda não tocar, não vou tocar. Era uma exigência do Axl para trazer o Guns N' Roses. Então, Papa Roach, fora Limp Bizkit e o conhecidíssimo, né, Linkin Park, para mim é a melhor banda dessas de nu metal, é o Linkin Park com certeza. O que estava em alta era o nu metal. O Axl é um cara antenado, ele é um cara que se preocupa, né, com o legado que ele vai deixar musical. E ele tava dançando conforme a música. Ele falou assim, o que tá rolando agora é isso aqui. A gente vai se atualizar, não vai fazer aquele rock lá de Los Angeles, né, de Hollywood de 1986, 87. Não, vamos fazer o rock dos anos 2000. Né? Então eles fizeram uma sonoridade bem antenada e bem atual para a época que esse disco é. Então, esse disco é diferente por causa disso. É um disco de nu metal. Guns N' Roses virou uma banda de nu metal. Muita gente esculacha esse disco, fala assim, é um disco muito ruim, não sei o que, é uma bosta. Eu não acho. Só que você tem que pensar que é um novo Guns N' Roses. As pessoas que dizem isso, que acham isso, provavelmente estão comparando o Chinese Democracy com o Appetite for Destruction. Eu queria um novo Appetite for Destruction, né? Mas isso não vai acontecer. E qual é o álbum que você mais gosta do Guns N' Roses? Me diz qual é o seu álbum preferido. É o Appetite for Destruction? Eu acho que muita gente vai dizer isso. Ou você prefere algum dos Use Your Illusion? Talvez até o Chinese Democracy, por que não? Me diz aí qual é o seu álbum preferido do Guns N' Roses. Não esquece de deixar um like nesse vídeo aqui, porque eu sei que você gostou. Esse conteúdo te agrada, esse conteúdo é do seu interesse, e por isso mesmo que você, se ainda não fez sua inscrição, já vai se inscrever aqui no canal, certo? Compartilhe esse vídeo com outros fãs de Guns N' Roses que vão gostar de saber essas histórias. Uma ótima semana pra você, te vejo no próximo vídeo, só no Gesto Rock and Roll.